E voltamos com o nosso guia da temporada, agora na parte 2, que não vai ter animes tão interessantes quanto a primeira, mas para quem quer ver tudo que vai estrear em janeiro, é interessante. Vamos lá! Bom, vamos começar com Divine Gate, que é mais uma adaptação de jogo, no caso desse de smartphone. No jogo, várias pessoas têm que achar chaves que abrem dungeons e aí elas se aventuram dentro dessa dungeon. Eu não sei se o anime vai seguir exatamente essa lógica, mas deve ser algo parecido, porque é uma propaganda para o jogo, então tem que ter semelhanças. Adaptações de jogo normalmente não costumam se sair muito bem. Às vezes sai algo legalzinho, às vezes mediano, mas sair algo muito acima da média é raro. A última coisa que chamou atenção que saiu em termos de adaptação de jogo foi Shinjeki no Bahamut. E mesmo assim teve gente que não gostou muito daquele final. O diretor é o de Bleach Armon Senki. Ele entende de ação pelo menos, então pode sair algo interessante nesse aspecto. Só que o estúdio eu não confio muito. As coisas que ele faz normalmente não são muito consistentes. Ele não é um estúdio muito legal que você desejaria para uma adaptação que você gosta. Mas pode sair algo mediano, pode sair algo bom, a gente nunca sabe. Pode sempre rolar uma surpresa. É aguardar o primeiro episódio para ver o que vai sair. Bubuki Buranki é um anime de ação comemorando os 10 anos do estúdio Sanzigen. Podia ter escolhido um nomezinho melhor. Esse estúdio já participou em muitas obras. Ele, por exemplo, está participando de Heavy Objects nessa última temporada. Ele está fazendo toda a parte do CG, que é computação gráfica de Heavy Object. Mas ele já fez adaptações também. Ele fez Arpejo of Blue Steel, por exemplo, que também é outro anime full CG. Eu não sei o que vai sair desse. Tem gente que não gosta só pelo fato de ser tudo feito em computação gráfica. Parece um pouco robótico. Mas o trailer não tá ruim. Tá até que razoável. Dá pra enganar em alguns frames até. O anime foca um grupo de pessoas que tem armamentos com consciência própria. E eles estão atrás de libertar um titã. Não explica muito mais que isso na sinopse. Então não dá pra saber muito até começar. Tem que ver o episódio 1 e aí decidir se vai ou fica. O roteiro é feito pelo cara de Bring in the Darkness e Kanan. Fairy Tail Zero é um spin-off que vai contar a história de como a Fairy Tail, a guild, foi criada. Isso vai passar no meio do próprio anime normal, vai ser um arco no meio do anime. Então vai ser tudo igual, diretor, roteirista, tudo mesmo do anime normal. Então espere a mesma coisa em termos de qualidade, direção, vai ser a mesma coisa. Heikenzan, eu não sei exatamente o que esperar desse, porque é uma novela chinesa sendo adaptada. Pelo menos é interessante, porque não é algo que se vê todo dia. Quem sabe até começam a tentar adaptar aqueles mangás coreanos que o pessoal tanto gosta com o tempo. As empresas coreanas podiam se basear na ideia dos chineses e começar a investir nisso também. Seria legal. Bom, a história é sobre um cara que vai treinar em um templo, porque está vindo um cometa para a Terra e eles têm que achar um escolhido para deter as calamidades que podem vir a acontecer. Parece até sério, só que o próprio pessoal do estúdio falou que vai ter muita gag no meio, então é uma paródia, é uma comédia, não dá pra saber até começar, até porque o trailer não diz quase nada. O diretor é meio desconhecido também, é o de Deers e Dark Cat, que a maioria das pessoas não viu. Eu também não vi, realmente não conheço esse diretor, então chutar se ele é bom ou ruim não vale a pena. Esse é mais um daqueles que a gente vai ter que olhar o primeiro episódio para decidir se gosta ou não, porque não dá pra tirar grande coisa do trailer, da sinopse, e é uma novela chinesa, então é até difícil de achar para ler alguma coisa sobre. O estúdio é o Den, que está pegando projetos demais essa temporada. Esse é o terceiro projeto dele. Então ele pode se apertar e a animação talvez não saia tão boa assim. Só que como é uma novela chinesa, eu nunca vi qual é o investimento do chinês em termos de anime, pode até sair uma verba acima da média, então pode sair algo interessante nesse quesito. Só que não dá para ter certeza, tem que esperar para ver. Pandora and the Crescent Shell é a adaptação de um mangá. É sobre dois ciborgues que convivem no dia a dia e ajudam humanos quando necessário. Parece ter um pouco de ação e aventura no meio da obra, então pode ser divertido, mas não parece nada muito sério, pelo menos. O diretor é o de Kiss vs Sis. Ele se dá bem com comédia, mas eu nunca vi como ele se sai em termos de ação. Então a gente vai ter que esperar para ver algo nesse aspecto. Drama também ele faz um trabalho razoável, mas ação mesmo eu nunca vi nada dele. O estúdio é o Gokumi, que às vezes faz um trabalho legal e às vezes faz um trabalho horrível. É um estúdio bem inconsistente. Schwarzenegger, não vou conseguir falar o nome desse anime, então eu vou chamar ele de Schwarzenegger. É a coisa mais perto do nome dele que eu consigo falar. Bom, a obra é um spin-off de Movie Love. Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza.
Basicamente é sobre pessoas em robôs lutando contra aliens. Tem sempre um bando de personagens femininas, um personagem masculino central. E no caso da visual novel, tem aquele sistema de rotas. Mas como é a adaptação de uma light novel, não deve ter isso. Deve ter uma heroína com foco em termos de romance. Ou pode ser aqueles haréns, não tem muito como saber. O diretor não diz muito, é o de Zone of Enders. Alguém já viu isso? Eu não vi, pelo menos. E o estúdio é o Leiden. O Leiden, ele não dá muito tempo de produção, o que atrapalha bastante o projeto. Pode sair algo diferente desse? Talvez, mas eu acredito em padrões. E como ele nunca deu muito tempo de produção para nada até agora, eu não sei se vai sair alguma coisa diferente nesse. Eu ficaria com o pé atrás até começar e ele se manter consistente pelo menos por uns 3 ou 4 episódios. Mas para quem gosta de anime de robô, vale a pena dar uma olhada. Macross Delta. Bom, para quem não conhece a franquia Macross, é basicamente um anime onde sempre tem naves que viram robôs, tem uma cantora ou mais de uma cantora, e normalmente rola um triângulo amoroso entre um dos pilotos e duas cantoras, ou cantora e outra pessoa. Eu gosto bastante de Macross Frontier, não do anime em si, o anime tem muito furo, mas eu gosto dos filmes, que são um remendo do anime. Eles pegaram e refizeram o plot do anime, ficou bem legal, eu gostei. No caso desse, a staff é toda diferente, eles mudaram um pouco, agora são um conjunto de idols, não é mais uma cantora em específico. Só que ainda deve seguir alguns padrões, como o triângulo amoroso, então duas dessas idols devem disputar um dos pilotos. No caso, tem vários pilotos também já apresentados, então eles podem fazer par com as outras idols. É esperar pra ver, mas é muito provável que isso aconteça. O diretor é o de Arata, que não dá pra avaliar direito, porque ele fez muita pouca coisa. Arata, ele saiu mais ou menos, é um anime de aventura. Nesse, eu não sei exatamente como ele vai sair, tem que esperar pra ver. O estúdio é o Satellite, que eu não gosto, porque quase todo anime dele é cheio de inconsistência de animação, deforma um design, é terrível. Só que pode acabar saindo algo legal desse aqui, porque ele tem uma verba um pouco maior que o normal. Só que isso não quer dizer muito. O antigo Macross, mesmo na versão Blu-ray, tem umas deformações legais no design. Só que ele pelo menos tem fluidez, eles tinham verba para fazer os negócios legais. Eles só não tinham consistência na animação. Como o Satellite não mudou ao longo dos anos, eu não acho que esse aqui vai ser diferente, mas quem sabe, pode sair algo legal e só porque o design é inconsistente não quer dizer que a história seja ruim. É só um detalhe que incomoda algumas pessoas. As músicas de Macross Frontier eram muito boas, só que agora mudaram o compositor para um mais desconhecido. Eu não sei se vai ser algo tão legal. Mas para quem gosta de música, ação, robôs e romance, vale a pena dar uma olhada. Sekou Boys é um anime de 5 minutos. Normalmente eu não comento sobre esse tipo de anime, mas esse em particular é tão bizarro que eu achei que valia a pena falar alguma coisa sobre. É sobre um grupo de estátuas de deuses que resolvem virar ídolos com a ajuda de uma produtora que acabou de se formar na faculdade. A proposta é muito doida, o diretor é o de Yamada, que se deu bem em termos de comédia fazendo Yamada-kan The Seven Witches. Ele pode sair bem nesse também, ele fez um trabalho legal no outro. O estúdio é o Leiden, que eu não gosto muito, só que como é um anime de 5 minutos, curtinho e não exige grande coisa em termos de animação, não acho que vai ter grandes problemas, deve sair ok. A animação não importa muito nesse tipo de anime. Bom, eu vou dar uma olhada quando sair por curiosidade, mas não deve sair nada demais desse anime. Nagashi Kashi é a adaptação de um mangá. Ele conta a história de um garoto cujo pai tem uma loja de doces e o pai quer que ele assuma a loja de doces. Só que ele não quer assumir a loja. Para fazer ele tentar mudar de ideia, manda uma garota obcecada por doces. E a partir daí começa a desenrolar a história, que aparentemente mistura um pouco de comédia romântica também. Eu não sei muito o que esperar. Quem já leu o mangá deve ter uma ideia melhor. Eu não li porque se eu leio o mangá eu perco um pouco de interesse no anime, porque eu já vou saber tudo que vai acontecer. O diretor é até bom nesse tipo de anime, em termos de comédia. É o diretor de The World Gods Only Know, ou Kaminomi, como alguns chamam. Ele fez um trabalho bem legal ali, ele se dá bem com comédia, então deve sair algo bacana desse anime também. Eu só não recomendo ele pra ação, ele não se deu tão bem com Tokyo West. O estúdio é o Fio, que muita gente não conhece ou não dá muita bola, mas é um estúdio legal. Quase todo anime dele tem animação consistente, tem fluidez em alguns momentos, é um estúdio que eu acho bem legal até. O anime mais famoso dele provavelmente agora é Oregairo 2, foi a última coisa que ele fez que ficou realmente popular. Como é uma comédia, não vale muito a pena opinar, é ver o primeiro episódio, ver se bate com o seu senso de humor, e aí decide se vai ou fica. Oshiete Galpo-chan é mais um anime curto, só que ele é de 10 minutos. Os 10 minutos eu estou até comentando aqui. Ele foca em um grupo de garotas, cada uma com uma excentricidade própria. É um que não dá pra saber muito pelo trailer. O diretor é de Hayashi Oniai, que não diz grande coisa. Ele é razoável pra comédia, mas nunca fez nada realmente acima da média.
O estúdio é o Fio, então a animação do anime deve ser consistente no geral. É mais um daqueles para você dar uma olhada, ver se seu senso de humor bate com o do anime, e aí você decide se fica assistindo o drop. Nurse Witch, mais um do mesmo diretor do anime que eu acabei de comentar, o diretor Johnny Ai Hayate. Só que nesse caso ele está fazendo roteiro também, e é um anime original. Então esse vai ter muito a mão dele. Se alguém tinha dúvida de como é que ele se sai, qual o senso de humor dele, qual a mão, o que ele gosta de fazer, vai descobrir agora, porque animes originais têm muita mão do diretor. O anime é sobre um estudante que também é uma ídola nas horas vagas e acaba ganhando poderes de uma Mahou Shoujo, ou garota mágica, e agora vai ter que lidar com as 3 profissões ao mesmo tempo. O anime é listado como comédia e paródia, então deve ser meio zoado, não deve ser nada muito sério. Pra quem tem interesse nesses animes de Mahou Shoujo, vale a pena dar uma olhada. O diretor, como eu falei, é mediano. Eu nunca vi ele fazer nada muito acima da média. Só que eu nunca vi ele fazer nada horrível também. Outro anime que volta nessa temporada é Monogatari, que eu não ia comentar porque não é um anime para TV em específico. Vai ser um conjunto de OVAs ou uma OVA, não dá pra ter certeza ainda. Só que se eu não comentar, muita gente vai reclamar. Então, tá aí. Monogatari volta com algumas OVAs. Eu não sei se vão ser distribuídas ou se vai passar tudo de uma vez. Volta em, acho que 9 de janeiro. Essa OVA vai se focar no período que o personagem está se preparando para os exames da faculdade, é o que parece. Quem se interessar por Monogatari, dá uma olhada. O diretor é o mesmo, o staff, é tudo igual, então não tem muito segredo. E fechando o guia da temporada, Nijiro Days, que é uma comédia romântica focada em um grupo de alunos que tem um clube e vive discutindo sobre romance nesse clube. Até que um deles se apaixona e os outros começam a colaborar ou atrapalhar ele a desenvolver esse romance. Pelo que eu li, todos os personagens acabam ganhando interesses românticos com o tempo. E a história vai se desenvolvendo a partir disso. O diretor é o Dishiki, eu nunca vi ele fazer nada do gênero de comédia romântica, então pode sair algo legal, pode sair algo não muito legal, depende da mão dele pro negócio. Eu espero que saia algo legal. O estúdio é o Production Red, que não costuma fazer muita coisa, mas como é um Slice of Life, não é muito exigente, então o design deve ser consistente em geral. O que pode acontecer é não ter muita fluidez. O anime vai ter 26 episódios, só que são episódios de 10 a 13 minutos. Então, no fim das contas, vai ser mais ou menos como assistir um anime de 3 episódios com tempo normal. Como eu gosto de comédia romântica, com certeza vou dar uma olhada para ver se sai algo interessante. Eu espero que seja legal. E é isso, pessoal. Com isso a gente fecha o guia da temporada. Só faltou alguns animes de 3 ou 5 minutos, que eu normalmente não comento muito porque a maioria das pessoas não se interessa muito por eles. Mas tá aí na tela o nome deles, quem se interessar é só procurar. Como vocês devem ter notado, meus guias são um pouco diferentes do padrão. Eu gosto de focar bastante na parte técnica, no diretor, roteirista, algumas adversidades na hora da produção. Eu sei que tem gente que não gosta, acha isso meio chato ou frescura, mas eu acho relevante. Às vezes a obra é legal, só que um fator desse, um diretor ruim, um estúdio ruim, ou algum outro fator pode atrapalhar a produção da obra e não sair algo tão legal assim. Então eu sempre gosto de olhar bastante esses detalhes. Passar isso para o YouTube é meio complicado, porque eu tenho que resumir de forma rápida. Se eu enrolar muito, as pessoas vão ficar entediadas. Então eu tenho que compactar toda essa informação e soltar rapidinho de cada anime. Foi um pouco complicado, mas eu tentei fazer o melhor possível. Os outros guias devem seguir esse mesmo padrão, até porque não tem outros desse tipo na internet. Eu sempre acho legal, no YouTube pelo menos, fazer algo que os outros ainda não fizeram. Repetir a mesma coisa que os outros já fazem não é a melhor ideia do mundo, na minha opinião. É mais legal fazer uma coisa que os outros ainda não fizeram. Então, para quem gostou desse tipo de guia, deve aparecer mais deles nas temporadas futuras.